Letícia, Deus abençoe. Pode ministrar a palavra do Senhor. Amém. Irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Eu sempre acho, né, um motivo bem empolgante a hora da gente compartilhar a palavra, né, porque a palavra, ela sempre nos orienta, né, nos direciona, nos restaura, nos cura. E nessa noite eu quero compartilhar um texto, que ele está em Gênesis, capítulo 25, do versículo 19 até o versículo 21. Esse texto, ele tem estado no meu coração há alguns meses, e dessa vez eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel. Eu sei que eu sempre falo muito da NVI, da NVT, que eu gosto de ler nelas, mas dessa vez eu vou usar a Almeida Corrigida Fiel. Eu vou fazer a leitura, em seguida eu gostaria de orar com os irmãos e compartilhar dessa palavra, amém? Então diz assim, Gênesis 25, do 19 até o 21. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém? Vamos orar para o Senhor falar conosco essa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu entro diante da tua presença em oração nessa noite. E eu quero colocar diante do Senhor o meu coração disposto a transmitir a palavra que o Senhor ministrou a mim durante esses dias. E pedir que o Senhor fale ao coração de cada um dos teus filhos, cada um que está participando desse culto, cada um que está acompanhando essa transmissão. Pedindo que o Senhor nos faça sensíveis, tanto nos nossos ouvidos como nos nossos corações, que essa palavra ela caia no nosso coração, Pai, e cause transformação na nossa vida, porque é isso que a tua palavra faz. Peço que o teu Espírito nos dê graça, nos mostre aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto, a gente vai daqui a pouquinho falar um pouquinho mais sobre ele, que é o texto de Isaque. Mas antes de falar especificamente de Isaque, eu quero voltar um pouquinho na história para a gente falar um pouquinho de Abraão, que é o pai do Isaque. Eu quero começar relembrando como que começou toda a história até o nascimento de Isaque e até ele chegar nesse ponto aqui, onde ele ora pela esposa. Então, lá em Gênesis capítulo 12, é aquele capítulo bem conhecido de todos nós, onde Deus fala com Abraão para ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e ir para um lugar que ele ia mostrar, conforme Abraão fosse caminhando. E no versículo 2, é o versículo que 1 é hora, sai da tua terra, tua parentela, casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrar. E no 2 ele já fala, far-te-ei uma grande nação. Então, Deus já começa ali a prometer para Abraão que haveria uma nação descendente dele, a partir dele, ele seria o primeiro de uma grande nação. Quando a gente continua lendo e chega lá no capítulo 15, Deus fala de novo com Abraão, porque ele está tendo ali uma ideia. Ele olha, né, e ele percebe que já tem uma certa idade e que ele não teve filhos ainda. E aí ele fala com Deus. Ainda bem que ele comenta com Deus, porque ele fala assim, eu estava olhando aqui, eu não tenho filho, eu estou pensando em pegar o meu servo Eliezer e tornar ele meu herdeiro. Era um servo que ele estimava, era um servo que ele gostava, e passou pela cabeça do Abrão fazer o Eliezer o seu herdeiro, para cumprir aquilo que Deus tinha prometido. E Deus fala para ele, não, eu não quero que você faça isso. E aí aquela outra passagem famosa, que Deus fala para ele sair da tenda, olhar para o céu, ele fala, você pode contar as estrelas? Se você puder contar, esse é o número da sua descendência, né? E aí ele, até nesse texto, tem uma parte interessante que eu descobri recentemente, que eu sempre li, mas para mim eu nunca entendi o significado, que Abrão ele pega animais, corta eles ao meio e coloca as duas metades, né? E aí vai dizer mais tarde que um fogo passou no meio daqueles animais e Abrão viu isso, né? E eu estava estudando um tempo desses esse texto e eu descobri que naquela época 2 homens estavam firmando um acordo, fazendo um juramento. O homem fazendo a promessa, ele passava pelo meio dos animais partidos. Então, o outro que estava recebendo a promessa fazia o sacrifício e colocava os animais ali.
E o homem que estava fazendo a promessa passava ao meio, e aquilo era um símbolo de que ele dizia assim, se eu não cumprir a minha promessa, pode ser feito comigo mesmo que está feito com esses animais. Então, ele colocava a vida dele ali como uma prova de que ele iria cumprir, né? É claro que Deus, ele não está no mesmo patamar humano, mas eu acredito que o que ele quis mostrar para Abraão naquela noite era que ele estava fazendo uma promessa séria. Né? Abraão, eu não estou brincando com você, você não precisa pensar que você vai ter que pegar um servo, um escravo da sua casa para cumprir a promessa que eu fiz. Então Deus, ele quis manifestar ali para Abraão que ele não estava iludindo ele com aquilo, mas era uma promessa séria. E aí tem todo esse contexto do capítulo 15, né? Ele fala de novo, ele fala para ele não se antecipar. Porém, no capítulo 16, eu falo por capítulos, mas é lógico que a gente sabe que tem todo um tempo entre um acontecimento e outro. Falo por capítulos para a gente se situar, que a gente começou a leitura no 25. Então, no capítulo 16 é onde eles têm a brilhante ideia, né, de gerar Ismael. Foi uma ideia da Sara, mas no versículo 2 do capítulo 16 fala que Abraão ouviu, concordou com ela. Então, eles têm essa ideia de dar um empurrãozinho na promessa e gerar ali o Ismael. Só que no capítulo 17, aí agora esse eu faço a questão de ler, porque a gente vai observar alguns detalhes. Quando Deus vai falar com Abraão novamente, agora com Abraão, ele fala assim que ele vem reafirmar a promessa dele, né, do que ia ser feito e tudo. E o Abraão fala assim, que Ismael viva para que isso aconteça. Então, Abraão ainda está na cabeça dele que vai ser a partir de Ismael, porque ele não tinha outro filho, então só tem um filho por meio desse filho. E aí no capítulo 17, do versículo 19 até o 21, diz assim, e disse Deus, na verdade, Sara, sua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. Quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui, o tenho abençoado, e faloei frutificar, e faloei multiplicar, grandissimamente. Príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz nesse tempo determinado, no ano seguinte. Então, Deus, ele vai até Abraão ali, nesse momento, e ele fala assim, a Sara vai ter um filho. Ele vai chamar Isaque, e é por meio dele que eu vou cumprir a minha promessa. Deus até olha e fala assim, olha, Ismael é seu filho, você ora por ele, eu tenho visto, eu vou abençoar ele bem. A questão não é bênção, a questão é que a minha promessa, ela não é para Ismael. A minha promessa é pelo filho que vocês ainda vão ter, e ele vai chamar Isaque. E Deus, ele pela terceira vez ali, ele reafirma a sua promessa de que ele estaria ali dando um filho, e através desse filho, e aí eu quero tentar aqui no versículo 19, que ele fala assim, o seu nome será Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Então, Deus deixa bem claro aqui que ele vai fazer uma aliança através de Isaque. Aí depois, no capítulo 21, o Isaque nasce, e aí nos capítulos 24 e 25, nesse meio todo, né, tem aquela história que Deus pede ele em sacrifício, Abraão se dispõe a entregar, e aí no capítulo 24 e 25, é onde ele se casa com Rebeca e descobre que ela é estéril. E a gente chega no texto que eu li lá no que eu quis fazer toda essa introdução, para a gente entender, né, de onde começou a história do Isaque, indo lá de Abraão. Isaque, ele não era alguém, assim, que não tinha uma promessa sobre ele, e ele estava ali, descobrindo ali uma situação da esposa, que a Bíblia vai dizer que ela era estéril. Eu escolhi fazer essa leitura no começo, na Almeida Corrigida Fiel, e dessa vez, especificamente por um motivo. Eu olhei, eu comparei ele em todas as versões que eu conheço algumas, eu sei que tem bem mais, e em todas elas, fala que Isaque orou por sua mulher. A King James fala que ele suplicou, e só na Almeida Corrigida Fiel, fala que ele orou insistentemente. Eu fiquei curiosa, falei, por que será que nenhuma fala que ele orou insistentemente? Porque quando fala que ele orou, a gente pode pensar que ele orou muitas vezes, a gente pode pensar que ele orou uma única vez. Impôs a mão, orou e ela ficou grávida, né?
Mas na Almeida Corrigida Fiel, fala que ele orou insistentemente. Eu fiquei muito curiosa, eu fui pesquisar, né? E na pesquisa que eu fiz, fala que o verbo hebraico, que foi traduzido aqui como orou, é um verbo que eu vou pronunciar do jeito que está escrito, que é atar, porque eu não falo hebraico, né? E ele é usado de forma esporádica na Bíblia. Então, não é assim, todo texto bíblico que você vê que alguém orou, tá esse verbo. Não. Ele só é usado quando ele quer dar uma conotação, um sentido de intensidade ou de insistência. E aí, por isso, a Almeida Corrigida Fiel, ela decidiu, além da palavra orou, acrescentar a palavra insistentemente. Então, a gente percebe que Isaac, ele orou muito tempo e muitas vezes. Ele não orou uma vez só. E aqui eu quero até fazer um comentário, porque eu não sei se você já teve esse pensamento, mas eu já tive um pensamento assim. Por exemplo, eu estava doente, estava com febre, e aí eu orava, e aí, se eu tivesse outro episódio de febre, eu falava, bom, mas eu já orei. Se eu orar de novo, eu estou dizendo que a primeira oração não foi suficiente, não valeu, e eu tinha isso comigo. E graças a Deus, né, irmãos, pela palavra, que ela vai construindo na gente o que é certo e desconstruindo o que a gente construiu, que está errado. Porque, biblicamente, a gente vai ver vários homens de Deus, várias pessoas, né, homens e mulheres de Deus, que oraram mais de uma vez, pelos mesmos motivos. Então, é bíblico que a gente ore insistentemente, é bíblico que a gente persista na oração, é bíblico que a gente apresente a Deus a mesma questão. Né? É diferente do que Jesus fala lá sobre as vãs repetições. As vãs repetições é você decorar algum tipo de oração, ou me permita a expressão, reza, e ficar repetindo, não tendo nem sentido do que você está falando. Então é diferente. Orar insistentemente é uma oração com sentido, é uma oração consciente, pelo mesmo motivo. Mais ou menos o que a gente tem feito também nas intercessões das 11 horas da noite. São 3 alvos, né, todos os dias. Então é uma oração insistente, é uma oração pelo mesmo motivo. Bom, aí algumas lições, porque até agora foi um pano de fundo, né, uma introdução sobre o que aconteceu, e aí tem algumas lições que eu fiquei pensando nesse texto. A primeira é que quando Deus promete alguma coisa, a gente pode confiar, a gente pode esperar nele. E aí a gente tem 2 exemplos aqui, a gente tem o do Abraão, né, a Bíblia vai chamar Abraão de amigo de Deus, a Bíblia vai falar que Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça, então eu não estou aqui para tirar o mérito, né, do que a Bíblia colocou sobre ele, mas em um momento da vida ele tentou dar um empurrãozinho naquilo que Deus falou, ele tentou usar os recursos que ele tinha para cumprir uma promessa que não era dele, era de Deus. E o Isaac, nesse ponto, ele já, talvez por ter visto o exemplo do pai, ele já se saiu um pouco melhor, porque se você olhar lá no final do versículo 26, fala que Isaac tinha 60 anos quando nasceram as crianças. Então, ele casou com Rebeca, a gente leu lá no começo do culto, né, da ministração, que ele casou com 40. E quando os filhos nasceram, ele tinha 60. Então, por 20 anos, ele esperou. E aí a gente vê que não tem nenhum outro filho que ele tentou dar um jeitinho de conseguir primeiro, né, como aconteceu com o pai dele. Então, a primeira lição que eu gostaria que a gente pensasse nessa noite é que quando Deus promete, a gente não precisa dar um empurrãozinho, a gente não precisa dos nossos recursos para fazer com que Deus cumpra a sua promessa, até porque Deus, assim como ele fez lá com Abraão, passando no meio daqueles animais, quando ele fala com a gente, ele está falando sério, né? Ele não está iludindo a gente, ele não está brincando com os nossos sonhos ou com os nossos sentimentos, mas ele está falando sério com a gente. E outra coisa que eu gostaria de pensar, e essa foi a parte que mais me acreditou no texto, é que Isaac, ele sabia que ele era filho da promessa. Eu penso pelos relatos bíblicos, pela forma quando a gente vai lendo a Bíblia, naquela cultura, naquele contexto, os pais, eles falavam muitas coisas para os filhos. Eles contavam suas histórias, eles contavam suas experiências, eles contavam sobre Deus, eles ensinavam, um pouco diferente de hoje, infelizmente. Às vezes a gente vê pessoas que não sabem nada sobre seus pais, sobre a infância deles, sobre como foi, e também que não aprenderam sobre Deus com os seus pais. Eu não estou falando de pais não cristãos, porque a gente não pode esperar isso de um pai não cristão. Estou falando, infelizmente, de pais cristãos que não ensinam seus filhos, né, acerca do Senhor. Mas não era o contexto de Isaac. Então, penso eu que Isaac, ele sabia que ele era o filho da promessa, ele cresceu escutando a história de que, que a mãe dele não podia ter filho, que eles oraram, que Deus prometeu, que Deus mandou contar as estrelas e tal, e que ele nasceu.
Ele sabia que o pai dele tinha tentado ter um filho antes, que era o Ismael, mas que Deus falou que o filho da promessa era ele. Então, ele tinha sobre ele uma certeza, assim, total, de que ele iria ter filhos. Se Deus prometeu para Abraão que ia dar uma descendência numerosa, o único filho na conta é o Isaac, porque Deus falou que não estava contando Ismael. O único filho na conta é o Isaac. Então, quem que vai ter esses filhos para serem descendência de Abraão? O Isaac. Mas mesmo assim ele orou. E aí eu fiquei pensando, por que ele orou? Por que ele orou se ele sabia que ele ia ter filhos? Deus já tinha prometido. Deus prometeu para Abraão. E Deus prometeu para Abraão que seria através dele, do Isaac. Então, para que orar? Deus já prometeu. Vai se cumprir. Deus é fiel, Deus cumpre as suas promessas. E eu fiquei pensando nisso. Por que ele orou? Ainda orou 20 anos. E ainda orou insistentemente. E aí, eu pensei em uma palavra, né, que vai responder isso. Posicionamento. O Isaac, ele se posiciona para receber a promessa que Deus tinha feito. E aí, eu até quero fazer aqui um comentário, porque assim, eu acabei de falar que a gente não pode ajudar Deus nas promessas. Né? Então, eu quero fazer essa diferença, né, entre tentar ajudar, dando um empurrãozinho, e se posicionar, porque é diferente. Tentar ajudar é quando a gente acha que Deus está demorando e a gente quer pegar o nosso recurso, as nossas coisas, o nosso jeito e fazer. Se posicionar é quando a gente entende a promessa de Deus sobre a nossa vida e tenta alinhar o nosso coração ao coração dele para que essa vontade seja cumprida. É quando a gente fala, bom, eu sei que vai acontecer, o que eu preciso fazer para me alinhar com isso? Eu preciso orar, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso compreender a sua vontade, eu preciso entender o tempo das coisas acontecerem. E esse posicionamento foi o que o Isaac fez. Ele orou insistentemente pela sua mulher, porque ela era estéril. E eu penso que a gente tem uma ideia, talvez, muito errada do que significa descansar em Deus. Porque, às vezes, a gente pensa assim, Deus prometeu, agora eu vou deitar na rede e esperar acontecer. E não é isso que seria o descansar no Senhor. O descansar seria acalmar o coração, seria respirar fundo, né? Não deixar que aquilo te deixe ansioso, preocupado, inquieto, infeliz, descontente, chateado, mas saber que Deus está cuidando. Mas não significa ficar de braços cruzados, sentado, esperando que aconteça. Né? No descanso que a gente tem em Deus, ainda há uma posição para a gente tomar. Ainda tem uma parte que é nossa responsabilidade, né? Que é uma parte que a gente precisa fazer. Eu estava pensando aqui, né? Às vezes a pessoa, ela fala assim, eu sei, quando eu era adolescente, veio um irmão orar por mim e falou que eu vou ter um ministério de pregar. Eu vou pregar pelo país todo, tá? Só que a pessoa não começou a ler a Bíblia ainda, ela não começou a estudar, e parece que ela está esperando assim, o primeiro convite que eu tiver, eu vou começar a estudar. Então, quando me convidar, aí eu vou ler, aí eu vou estudar, porque aí vai começar, né? Vai começar a promessa, vai começar o meu ministério. Ou então a pessoa que ela fala assim, eu queria tanto viver coisas sobrenaturais com Deus, ter experiências novas, mas ela não ora. Ela não ora em casa, ela espera o dia do culto para orar no culto. Então fica bem difícil de algumas coisas acontecerem quando a gente não toma o posicionamento. E se posicionar não é se antecipar, não é dar um empurrãozinho para ajudar Deus, mas é fazer aquilo que a gente sabe que é necessário fazer. Então, Deus prometeu, eu vou orar. Deus prometeu, Deus prometeu que eu vou ensinar multidões. Então, começa a aprender, porque não tem jeito da gente ensinar sem aprender. A gente precisa aprender primeiro. Quando a gente vê lá em Atos que as pessoas ficavam admiradas, porque Pedro e João eram iletrados, indoutos, ali, essa afirmação era num sentido acadêmico, era se fosse hoje em dia, falava, eles não têm nem diploma, como é que estão falando tão bonito, né? Mas Pedro, ele conhecia as escrituras, João conhecia as escrituras, não era uma questão de não conhecer a palavra, né? Na hora ali, embora Jesus falou para eles que o Espírito Santo iria dizer a eles o que eles deveriam falar, era a partir do que eles tinham, não vou falar lido, né, porque eles não liam, eles ouviam, né, mas era a partir do que eles tinham aprendido, era a partir do que eles tinham estudado. Então, não existe isso da gente nunca abrir a Bíblia e na hora pensar que o Espírito vai trazer o texto, o contexto e a interpretação dele, não é assim que funciona. Então, vai ministrar, vamos nos preparar, vamos ouvir a palavra, vamos aprender, né, eu tenho uma promessa de bênção na minha família, eu tenho uma promessa de salvação na minha casa. Tu começa a ensinar os seus filhos
começa a dar bom testemunho para o seu cônjuge, para sua esposa, para o seu esposo, começa a agir diferente. Existem coisas que a gente faz e que elas cooperam com a promessa. E cooperar, no sentido que eu estou falando, tem uma diferença do que tentar ajudar Deus ou dar um empurrãozinho. Eu peguei aqui no dicionário, um dos significados de cooperar é atuar juntamente com outros para o mesmo fim. Então, cooperar é atuar. Como que eu vou atuar? Eu vou atuar orando insistentemente. Eu vou atuar ensinando os meus filhos o caminho do Senhor. Eu vou atuar dando um bom testemunho para o meu esposo. Na hora que dá vontade de ficar com raiva, eu vou perdoar, porque isso é uma atuação minha. E aí eu achei interessante porque fala assim, atuar juntamente com outros. Quem que é o outro nesse caso? O Espírito Santo. Cooperar é a gente atuar junto com o Espírito Santo para um mesmo fim, para um mesmo propósito. Então, é a gente compreender qual é a vontade dele e nos posicionar para que a gente tenha um resultado, um mesmo resultado. Qual? Aquele que ele quis, aquele que ele prometeu, aquele que ele estabeleceu. E eu estava pensando um exemplo prático, quando eu estava olhando para esse texto hoje à tarde, e aí na minha mente veio um exemplo, e aí, irmãos, é um exemplo, tá? Não vai acontecer, eu não vou fazer, é só um exemplo. Vamos supor que eu fale para você que daqui a 5 anos eu vou trocar de carro e eu vou te dar o meu carro. Vou te dar, mas você não é para vender nada, é para usar. É para você dirigir, ir para o seu trabalho, ir para a sua escola. E aí daqui a 5 anos eu chego em você e falo assim, ó, eu troquei lá de carro, eu vim trazer o carro para te dar. E você fala, não, mas eu não sei dirigir, eu não tirei carta, eu não fiz aula. Então você teve o período para se preparar para receber aquilo, mas você não se preparou. E é mais ou menos isso que a gente às vezes faz com Deus. Deus promete e a gente senta e fica esperando. E não faz a nossa parte, não faz a nossa, não tem a nosso posicionamento, né? Não é que a gente vai fazer com os nossos recursos, mas tem uma parte que ainda cabe a nós. A gente, infelizmente, vive numa geração que ela transfere a responsabilidade com uma facilidade incrível, né? Eu sou professora e é incrível o quanto os estudantes, eles transferem a responsabilidade por não terem feito suas coisas para outros. Em último lugar, fica para eles. Então, eu não fiz porque a escola não avisou, eu não fiz porque o professor não me enviou, eu não fiz porque meus pais, e sempre tem alguém, e sempre tem esse jogo de empurra, e não tem um chamado da responsabilidade para si. E, infelizmente, o comportamento social, ele, de alguma forma, ele acaba fazendo um paralelo com o nosso comportamento espiritual. Não deveria, mas a gente acaba transpondo valores da nossa vida cotidiana para a nossa vida espiritual. E aí, às vezes, a gente olha e fala assim, eu não comecei ainda porque Deus não cumpriu. Eu não fiz ainda porque o pastor não falou nada. Eu não estou atuando porque minha família só tem eu que vou para a igreja. E a gente começa a transferir as responsabilidades quando, na verdade, seria o nosso posicionamento. Seria a nossa vez de falar, Senhor, o Senhor prometeu, o que eu posso fazer enquanto isso não chega, enquanto acontece? Porque esperar em Deus é uma espera onde a gente não espera parado. A gente não espera descansar em Deus, a gente não descansa sentado. A gente descansa no sentido do coração estar confiante, porém trabalhando, fazendo a nossa parte, né, se dispondo até chegar o dia onde ele vai cumprir a sua promessa. E aí, para encerrar, eu veio uma pergunta assim na minha mente, que eu queria compartilhar com os irmãos para a gente refletir, né? Eu pensei assim, o que aconteceria se todas as pessoas, todas, sem exceção, todos os cristãos, cooperassem com as promessas que Deus tem feito à igreja? Todos. Deus olha para um, promete, ele se posiciona. Olha para o outro, ele se posiciona. Promete para o outro, ele se posiciona. Todos se posicionassem. Como estaria a igreja hoje na Terra, né? E essa foi uma coisa que falou muito comigo, porque para algumas situações a gente acha mais fácil se posicionar. A gente acha mais fácil. Mas para outras a gente nem percebe que a gente está esperando sentado e que enquanto a gente não se posicionar não vai acontecer, não vai se cumprir. Então, eu gostaria que a gente pensasse nisso na noite de hoje. O que será que Deus prometeu para mim, para você, e que ainda não se cumpriu, mas que talvez a gente está atrasando isso por não se posicionar? Talvez seja, no seu caso,
alguma coisa relacionada à sua família. De sexta-feira a gente costuma falar de família. Eu sei que tem promessas gerais e tem promessas específicas. Deus prometeu que virá buscar a sua igreja. E isso também é uma coisa que não dá para a gente esperar assistir no streaming. A gente precisa se posicionar. Não estou dizendo que é pelas obras, mas estou dizendo que a gente precisa manter a nossa fé. E manter a nossa fé a gente faz através de práticas espirituais, né? Deus prometeu que nos últimos dias derramaria do seu Espírito. E lá em Atos 2, iniciou o cumprimento dessa promessa. O apóstolo Pedro se levanta e fala, olha, hoje está se cumprindo o que o profeta Joel falou. Mas por que ainda não é um derramar do Espírito numa proporção, talvez, que devesse ser, né? O que a gente tem feito que não está se posicionando para receber as promessas? E aí, irmão, não estou nem falando de mérito nosso, estou falando só de se posicionar para receber o que Deus prometeu. E as promessas específicas para cada um, a gente precisa também tomar posição, saber. Se você não sabe, se eu não sei o que é para fazer, ore. Porque a oração, irmão, sempre, com certeza, em todos os posicionamentos, a oração vai estar lá, inclusa. Se não for só ela, igual foi o caso do Isaac, vai ser também ela. Então, que a gente possa se posicionar para receber aquilo que Deus prometeu para nós. Amém? Essa é a palavra que Deus tinha ministrado, né? Esteve ministrando e continua ministrando no meu coração. Eu compartilhei com os irmãos nessa noite e eu agradeço a oportunidade. Acabamos de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Nós vamos orar, irmãos, vamos orar para que a gente se posicione no Senhor, né? A gente saiba lidar com essa questão de se posicionar em Deus, de se apresentar a Deus. As promessas de Deus vêm sobre nós e nós precisamos corresponder a elas. Com certeza, irmãos, muitas vezes a gente não alcança alguma coisa porque a gente não está na postura adequada daquilo que Deus posicionou a gente para fazer. Deus, quando Elias vai para dentro da caverna, Deus não comissiona ele para ungir o seu sucessor, nem para ungir um rei de Israel, nem para ungir um rei da Síria. A primeira coisa que ele fala é, sai daí, ministra o coração do Elias, o Elias, então, sai dali ministrado, então depois Deus comissiona ele para continuar o ministério. Com certeza a gente precisa de posicionamento.